A esposa severa do milionário desdenhou da faxineira publicamente por 1 minuto. Após isso, todos ficaram sem palavras com a resposta dela à festa na mansão de Anselmo estava em pleno andamento, repleto de convidados elegantemente trajados, risadas e música suave ressoando. No ambiente opulento, as luzes cintilantes refletiam nos cristais das taças de champanhe, gerando uma atmosfera. A nova faxineira, Mariana, exibia um glamour que parecia incompatível com sua ideia, enquanto se movia entre os convidados, com um sorriso ansioso no rosto, tentando permanecer incólume enquanto cumpria as tarefas. O aroma de gastronomia requintada e o murmúrio das conversas circundavam. Entretanto, ela não poderia se deixar dominar pela euforia, pois sua mente estava repleta de apreensões acerca das contas a serem quitadas. A saúde de sua mãe, que a cada dia se tornava mais debilitada, Mariana sabia que estava em um mundo alheio. O esplendor da celebração contrastava com a austeridade de sua existência, onde a cada riso que ouvia sentia-se mais alienada. Contudo, naquele instante havia uma pequena esperança se acende no seu coração, o anseio de que talvez um dia pudesse ter uma existência distinta, uma ocupação superior, recursos financeiros adequados para zelar por sua família e, possivelmente, preservar um pouco de dignidade enquanto organizava. Seus olhos se desviaram para Lorena, a Lorena de Anselmo, que estava no centro das atenções, cercada por amigos e admiradores. Lorena era uma mulher de beleza deslumbrante, mas sua presença was characterized by an aura of shea and arrogância adornada com um vestido de seda exorbitante. Ela emanava poder e Mariana Neo pode evitar sentir-se was intimidated by the way Lorena controlled the situation. A desumanização de periodempregados resultou em um frio percorreu a espinha de Mariana, e foi nesse instante que Mariana estava. Enquanto servia um copo de vinho tinto a um dos convidados, a tragédia ocorreu. Movimento desarticulado, um desequilíbrio, e o líquido carmesim se espalhou. Mancham ao beber o vestido de Lorena. O silêncio subsequente foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para a cena, e o coração de Mariana disparou de vergonha. Consumiu-a, fazendo com que se sentisse diminuta, invisível e totalmente exposta. Lorena não tardou a responder. Seu olhar, que anteriormente estava repleto de desdém, agora transbordava furor coach is inept. Exclamou a voz incisiva como uma lâmina. Os convidados sussurraram, alguns rindo de forma nervosa, enquanto outros trocavam olhares de assombro, enquanto Mariana permanecia paralisada pela humilhação. Tentou se desculpar, com a voz trêmula e os olhos lacrimejantes. Desculpe, eu não pretendia. Foi um incidente. As palavras emergiam em um sussurro quase inaudível, sufocadas. A indignação de Lorena é provocada por um acidente que você considera seu direito de arruinar. Minha vestimenta. Você não deveria estar presente aqui. Lorena prosseguiu com seu tom pesado. Desesperadamente, Mariana sentiu seu peito apertar. A dor emocional era intensa. Humilhação interminável. Neste instante, algo interno nela começou a se. O medo e a vergonha foram rapidamente substituídos por uma onda de courage, a flame that began to ignite. I own a secret regarding you, Lorena. Mariana proclamou sua voz agora resoluta, embora seu coração estivesse acelerado. O silêncio se estabeleceu. Mariana's experienced attention was tangible. Os convidados que, anteriormente, estavam em uma situação estável, mas agora pareciam à beira de um colapso. Anselmo, que estava ao lado, observou. Para Mariana, com uma combinação de surpresa e apreensão, ele sempre te peço de Anselmos, eu entro de que Lorena. A época era difícil, mas essa revelação inesperada o deixou atônito. A adrenalina fluía nas veias de Mariana. O que ela havia realizado para muitos, isso poderia ter sido uma sentença de morte social, mas para ela representava uma oportunidade de se afirmar. Não sabia se estava preparada para enfrentar as consequências, mas a perspectiva de permanecer em silêncio diante da crueldade de Lorena e Lorena Mariananda mais a dor da humilhação que havia suportado por o tempo, agora, convertia-se em uma força que a impulsionava para a frente. Lorena, agora sem palavras, parecia ter perdido a compostura, exibindo um olhar de desprezo. O que anteriormente dominava seu rosto foi substituído por ela. A iluminação de incredulidade em relação àquela faxineira que ela considerava insignificante, havia ousado desafiá-la. O que se sucederia todos os
Os convidados esperavam ansiosamente por uma resposta, e uma atmosfera estava impregnada de expectativa. Anselmo finalmente se. Mariana, com uma voz baixa e mais assertiva, perguntou: o que você quer dizer com isso? Ele hesitava entre apoiar a empregada ou proteger sua esposa, mas a curiosidade o compelia a ouvir Mariana. Inhaled deeply, aware that he was on the verge of irrevocably altering his life. Ela percebeu que tinha uma decisão a tomar: retroceder ou progredir. A decisão de progredir. Embora possa ser dispendioso, a oportunidade de finalmente revelar a verdade sobre Lorena era sedutora. Estou ciente sobre as irregularidades na empresa Lorena, conforme o que você realizou, Mariana mencionou agora com a elevação da voz, almejando que todos percebessem, intensificou o murmúrio entre os convidados e exauriu o clima de tensão. Anselmo permaneceu a observar Lorena, cujo rosto agora exibia uma expressão de confusão e desespero. Mariana experimentou uma combinação de medo e adrenalina. A vida que conhecia estava prestes a transformar-se, e ela, Mariana, determinada a confrontar as consequências. Lorena, agora evidentemente ansiosa, tentou retomar o controle da situação. Você ignora o que está afirmando. Isso é absurdo, ela exclamou, mas a confiança em sua voz estava se esvaindo. Mariana compreendia que havia atingido o alvo com precisão. O confronto entre as duas mulheres tornou-se o foco das atenções, e a festa que, anteriormente, era um espetáculo de glamour, agora, tornou-se um campo de batalha moral com o coração. Apressada, Mariana percebeu que havia ultrapassado um limite, dizes mais como. A atmosfera na mansão havia mudado drasticamente. Uma celebração repleta de risos transformava-se em um cenário para um confronto épico. Entre a opressão e a coragem, Mariana estava resoluta em não permitir que aquela noite findasse sem que sua voz foi ouvida e, assim, o confronto entre as duas mulheres tornava-se o catalisador de uma sequência de eventos que modificariam não apenas suas vidas, mas também a vida de Anselmo e de todos os presentes. Naquela mansão, o confronto apenas se iniciava, e Mariana estava ciente de que, independentemente do que ocorresse a seguir, ela finalmente havia encontrado sua voz. Mariana despertou cedo na manhã. Após a festa, ainda imersa nas recordações, Dioana estava consciente de que cansada. O eco da voz de Lorena reverberava em sua mente. A vergonha parecia uma sombra que a acompanhava a cada passo ao olhar por. O espelho refletiu não apenas uma mulher fatigada, mas uma guerreira em potencial, disposta a lutar por sua dignidade. Entretanto, a realidade era severa e implacável. As dívidas se acumulavam e a saúde de sua mãe deteriorava-se. Parecia deteriorar-se rapidamente. A pressão para preservar o emprego na mansão e sustentar sua família foi opressiva. Nessa manhã, ao arrumar a casa, Mariana percebeu que estava sendo observada. Os empregados que trabalhavam ao seu redor estavam imbuídos de compaixão e temor, como se todos tivessem conhecimento da uma tempestade iminente. Ela compreendia que a humilhação que experimentara não se dissiparia com facilidade. Particularmente com Lorena ainda irada e determinada a transformar a concepção de um tormento. O peso de suas ações na festa a sobrecarregava, e Mariana temia que a divulgação de seu segredo acerca de Lorena poderia resultar em retaliação. Contudo, existia uma centelha de determinação dentro dela. Mariana tomou uma decisão. Você não tem conhecimento do que estava acontecendo com Lorena, que a desestabilizasse. Com um suspiro profundo, ela se dedicou às suas atividades, esforçando-se. Desconsiderando o temor que a dominava, a residência estava repleta de ecos de risadas e diálogos efusivos, mas para Mariana, tudo parecia remota, como se estivesse em um universo distinto. Cada taça que polia e cada prato que organizava era uma reminiscência do que poderia haver sido sua vida, caso as circunstâncias fossem diferentes. Diversos eventos ocorreram Lorena. Ao avançar o dia, Mariana foi convocada à sala de estar ao entrar. Encontrou Lorena rodeada por alguns convidados que ainda estavam na casa debatendo animadamente sobre a festa da. Na noite anterior, o olhar de Lorena ao vê-la foi impactante. Mariana sentiu. Seu estômago se contorceu. A mulher que antes era apenas uma figura remota agora se tornará uma força a ser temida. Você vem aqui, Lorena exclamou, sua voz penetrante como um fio de aço. Mariana engoliu em seco e se aproximou hesitante dos convidados. Silenciaram, e a atenção na sala era carregada de culpa. Você acredita que pode apenas despejar vinho sobre mim e sair ilesa? É inaceitável. A humilhação que ela causou. O confronto na festa parecia se repetir, desta vez com o peso adicional da indignação de Lorena.
Desculpe, foi um. Mariana tentou explicar, mas a voz de Lorena a interrompeu durante um acidente. Você não reconhece que está em um local que não lhe é apropriado. Deveria expressar gratidão por estar presente, em vez de comportar-se de forma contrária. A desdém em suas palavras foi um golpe no estômago de Mariana. Ela se sentiu diminuta. Insignificante, a pressão da observação alheia a fez desejar desaparecer. A atmosfera na sala era. Carregados de tensão, os convidados trocavam olhares ansiosos, alguns. Sussurrando entre si, Mariana percebia que o solo estava prestes a se abrir sob seus pés, o que poderia ter sido uma mera. A discussão profissional convergia para sua mais profunda humilhação, o coração dela. O batimento estava descompassado, e o desejo de se afastar era intenso, mas algo dentro dela se opunha a ceder. Eu não sou inferior a você, afirmou Lorena Mariana, com a voz mais. Certamente. Os sussurros entre os convidados intensificaram-se e o olhar. A surpresa de Anselmo, que se encontrava ao fundo, intensificou a sensação de exposição de Mariana. A adrenalina pulsava em suas veias, e ela reconheceu que havia ultrapassado um limite, o que tinha a perder. De fato, a vida que conduzia era uma incessante batalha, e talvez chegasse o momento de lutar por si mesma. Lorena ficou momentaneamente sem palavras, atonita. Era evidente em seu rosto, mas logo sua fúria ressurgiu e ela se aproximou de Mariana, with that challenging look, do you really believe you can intimidate me? Não é mais do que uma faxineira. Ninguém aqui se importaria se você simplesmente sumisse. Mariana sentiu uma ira acender. O desdém de Lorena a afetava. Sentir que sua vida era desprovida de valor. Mas ela não podia mais se permitir ser uma vítima da lembrança de sua mãe enferma. Suas contas inadimplentes e todas as ocasiões em que se sentiu impotente a motivaram. Estou ciente de informações a seu respeito. Lorena, algo que poderia alterar toda a situação, a sala permaneceu em absoluto silêncio. Todos os olhares estavam agora concentrados em Mariana, e a tensão era quase intolerável. Lorena confrontou. Desafiadora, mas havia uma sutil incerteza no fundo de seus olhos. Mariana podia perceber que a atmosfera mudaria e a possibilidade de reverter a situação estava em suas. Você não possui conhecimento sobre o assunto em questão. Lorena replicou, mas sua voz vacilou. Mariana podia discernir uma fissura na armadura de Lorena, o que lhe causava temor. O que ela tentava ocultar estava começando a revelar a verdade. Se você não me acredita, posso demonstrar. Mariana disse. Sua voz agora mais elevada e resoluta, o desafio que anteriormente parecia intransponível. O medo de ser demitida e perder tudo fluía naturalmente dela. Substituído por uma nova sensação de poder, Anselmo, que presenciou a cena. Em silêncio, aproximou-se finalmente Off Mariana. Qual é o significado disso? Embora sua voz fosse suave, uma inquietação em seu tom era manifesta. Ele sempre teve conhecimento que Lorena era severa, mas ouvir Mariana agora era like abrir uma porta para uma verdade desconhecida. Mariana respirou. Fundamento consciente de que estava prestes a transformar sua vida. Você de fato, eu conheço as irregularidades financeiras na empresa Lorena. Estou ciente de que você está desviando fundos. Possuo evidências de Mariana State. Da tensão entre os presentes intensificou-se, tornando a expectativa pela revelação quase insuportável. A contestação da autoridade de Lorena, mas também uma declaração de independência. Lorena, agora evidentemente ansiosa, tentou restabelecer o controle da situação, porém a confiança se dissipava em seu olhar. Isso é ridículo. Você não tem noção do que está dizendo, ela exclamou, mas o desespero em a voz dela era inegável. Mariana experimentou uma combinação de medo e adrenalina. Ela havia atravessado um ponto sem retorno, a vida que conhecia estava prestes a transformar-se. A atmosfera na mansão havia se alterado, e as Chidas Nótidos aguardavam uma resposta, um desfecho. Para aquele confronto, ela estava ciente de que o embate entre elas era apenas o início de uma batalha significativamente maior, uma guerra entre a opressão e a busca pela justiça. À medida que a tensão se intensificava, Mariana percebeu que, independentemente do que ocorresse a seguir, ela finalmente havia encontrado sua voz. A batalha que estava prestes a se desenrolar não seria apenas a respeito dela, mas de todos que havia padecido sob a tirania de Lorena e, pela primeira vez em um longo período, Mariana sentiu-se preparada para combater. Mariana acomodou-se em um canto da cozinha da mansão, com os olhos fixos no chão, o fragrance. As iguarias do festa ainda flutuavam no ar,
mas para ela, tudo parecia haver perdido. O gosto da humilhação que experimentara diante de todos ressoava em sua mente como um eco. Incessant, inept, unwelcome, your words echoed like a mournful melody. Uma melodia que a acompanhava em cada atividade, em cada movimento, o brilho das. As taças e as risadas dos convidados tornaram-se um lembrete doloroso de sua realidade, um abismo entre glamour. Aquela existência e a simplicidade de sua luta cotidiana, as noites em claro estavam. A preocupação com a saúde de sua mãe tornou-se uma constante em sua vida. As contas a pagar já eram pesadelos incessantes, mas agora com o descaso de. A situação de Lorena tornava-se insuportável. Cada olhar hostil que recebia, cada palavra murmurada nas costas de. Suas costas a tornavam progressivamente mais invisível. Mariana sabia que encontrava-se em uma posição vulnerável, o que intensificava sua ansiedade para. A festa não era apenas um evento, era um campo de batalha onde ela lutava por sua dignidade e seu lugar no mundo. O dia seguinte à festa foi particularmente difícil. Mariana foi convocada ao escritório de Anselmo, e seu coração disparou ante uma expectativa do que ele desejava. A lembrança da noite anterior a acompanhava como uma sombra, e ela se preparou. Ao entrar, observou Anselmo com uma expressão cada vez mais intensa. Mariana, em um momento de ponderação, percebeu o silêncio palpável entre eles, o que a fez sentir um nó no estômago. Anselmo iniciou a revirada de Mariana, mas hesitou. Ela tinha consciência de que ele estava se sentindo dividido. O que poderia ser feito? Estavam em lados opostos de umas expressões eram indecifráveis, e ela ignorava se conseguiria. Mantenha-se resoluto. Você está ciente de que sua posição aqui é significativa, correto? Não desejo que você, Mariana, tenha a inalar. Something cute. Aconteceu na festa. Eu não quero perder meu emprego, pois necessito dele. As palavras de Mariana emergiram em um sussurro repleto de vulnerabilidade, embora ela soubesse que a responsabilidade não era dela. O temor de ser dispensada consumia. Anselmo a. Observava a expressão no seu rosto, que demonstrava compaixão, mas havia uma tensão que ela não conseguia ignorar. Não permitirei que isso ocorra, ele afirmou. Por fim, a voz é firme, mas é necessário que você saiba que Lorena está irada. Ela não. Mariana assentiu, sentindo um arrepio na espinha ao aceitar ser desafiada. A ideia de Lorena se vingar era aterrorizante. Como poderia se proteger nos dias? Subsequentemente, Lorena tornou-se ainda mais intolerável, enquanto Mariana percebia que estava vivendo em um pesadelo cíclico, onde cada dia representava uma nova batalha. A esposa. Anselmo parecia possuir uma necessidade quase obsessiva de humilhá-la. As tarefas que anteriormente eram simples agora se constituíam armadilhas emocionais, e Mariana se encontrava perpetuamente tensa, sempre à beira de um colapso. Numa manhã, enquanto organizava a sala de estar, Lorena adentrou, chamando-a com um tom incisivo. Mariana, você ainda não removeu os copos da. Na última festa, estou Anselmo a duvidar de suas competências para realizar seu trabalho adequadamente. O desprezo em sua voz era evidente, e Mariana se sentiu encolhida. Desculpe, eu procederei à limpeza agora. Respondeu com a voz trêmula, porém Lorena não estava satisfeita. She is. Aproximou seu olhar incisivo como uma lâmina. Se você não conseguir realizar o que é possível que seja mais prudente considerar a busca por uma nova oportunidade de emprego. Não necessito de alguém que me cause vergonha. A impotência dominou Mariana novamente enquanto se afastava uma onda. As lágrimas a atingiram, mas ela se esforçou para não permitir que Lorena percebesse sua vulnerabilidade. Em vez disso, optou. Que necessitava de um plano não poderia mais ser a vítima. Era momento de reverter. Contexto. Porém naquela noite Mariana se acomodou à mesa da cozinha com o caderno estava desgastado. A fraca luz da lâmpada iluminava suas anotações, que começaram a relatar as irregularidades que havia observado, as informações que havia recebido. Enquanto organizava os escritórios de Anselmo, o que poderia fazer com essas? A proposta de expor Lorena parecia extrema, mas a dor da humilhação estava se convertendo em uma chama de determinação interior. Seu telefone vibrou. Era Ricardo, seu amigo de longa data. Ele a convidou para um café, e Mariana aceitou, percebendo que era necessário. Desabafaram encontrar-se com ele. A conversa transcorreu entre risadas nervosas. Reflexões sobre a vida. Você já considerou resignar-se do seu emprego? Ricardo indagou sobre uma inquietação em seus olhos. Você não necessita enfrentar isso. Você é superior a isso.
Mariana oscilou-a. Com a voz embargada, eu reflito sobre o que faria, pois necessito do emprego para minha mãe. As palavras se dissiparam na angústia. Ricardo observou com atenção. Eles estavam buscando uma solução para a dor que ela suportava e, se você utilizasse isso a seu favor, teria informações que poderiam auxiliá-lo. Não é necessário ser a vítima. As palavras dele ressoaram em sua mente ao longo de toda a semana. Mariana iniciou-a questionar se realmente possuía as qualidades necessárias para enfrentar a ideia de exposição. Lorena deixava ansiosa, mas também a fazia sentir-se empoderada pela necessidade. A proteção de sua família e o desejo de reivindicar sua dignidade estavam-se superando o medo. Finalmente, em um dia chuvoso que parecia refletir seu estado emocional, Mariana decidiu que era momento de agir. Caso não conseguisse fazê-lo por si mesma, o faria por sua mãe em relação às contas que há. O futuro que almejava atormentava, mas a coragem dentro dela aumentava, mesmo muito. Com o coração acelerado, ela compreendia que não poderia permanecer em silêncio naquela noite. Compilou todas as informações que havia registrado em preparação para um confronto com Anselmo. O peso da decisão recaía sobre. A determinação em sua voz a guiava, apesar do peso em seus ombros. Mariana era consciente de sua necessidade. Ser direta e corajosa não a tornaria mais a mulher invisível do Mansão, mas sim uma. Enquanto se preparava, um pensamento atravessou a força a ser reconhecida. Agora ou nunca, com a mente repleta de esperanças e temores, Mariana se dirigiu para o escritório de Anselmo, preparado para alterar o rumo de sua existência. O que se aproximava seria a deliberação Stavato, pela primeira vez. Uma vez, ela sentia-se no controle, o destino a aguardava, e Mariana estava preparada para confrontá-lo. Mariana acomodou-se à mesa da cozinha da mansão, rodeada por documentos e anotações que aparentavam se proliferar diante de seus olhos, o perfume dos pratos que ainda estavam sendo elaborados para a gala que ocorreria naquela noite pairava no ar, mas ela não conseguia concentrar-se em nada além do turbilhão de pensamentos que a dominava. As palavras de Ricardo ressoavam em sua mente como um mantra. Você possui informações que poderiam auxiliá-lo, não é verdade? Deve ser a vítima. O dia foi longo e extenuante, e a tensão entre ela. Lorena estava no auge. A esposa de Anselmo parecia mais resoluta do que nunca transformar a vida de Mariana em um tormento, e cada interação entre elas era carregada de desdém e humilhação. Mariana recordava o olhar de desprezo que Lorena lhe lançou na manhã anterior quando ela apenas solicitou um copo d'água. Você não sabe que a água não. Lorena havia disparado sozinha, provocando os risos dos convidados presentes. Olhando de perto, apenas intensificaram sua vergonha, mas agora, em meio a toda a dor e a pressão, algo distinto começou a emergir dentro dela. Mariana recordou-se do que havia descoberto ao vasculhar seus pertences. Uma pasta antiga, negligenciada em um canto da home, havia revelado segredos que poderiam alterar tudo. Ela não conseguia conceber que, de alguma maneira, seu papa, um contador respeitado, havia informações valiosas e documentos evidenciando irregularidades financeiras na empresa foram negligenciados. De Anselmo que poderiam vincular Lorena a uma série de malversações financeiras. A possibilidade de que essas informações pudessem ser a chave para sua emancipação e dignidade a preenchia de esperança. Sentindo um impulso crescente de medo, Mariana decidiu que era imperativo agir. Ela não poderia permitir que o medo a dominasse. Ao retomar a pasta com os documentos, seu coração acelerou. Era como se estivesse detendo o destino de sua vida nas mãos, uma sensação de domínio. Ela realmente se envolveu em meio à incerteza. E se ela aplicasse este conhecimento a seu favor? O favor seria uma manobra arriscada, mas a concepção de permanecer submissa a Lorena atormentava mais. Enquanto examinava os documentos, uma adrenalina a impulsionava. Senti-me viva. As informações estavam disponíveis, evidentes como a luz do dia. Mariana sabia que havia uma oportunidade de transformar sua vida, mas era necessário proceder com cautela. O que realizar com a informação não permitia confrontar Lorena de forma direta. Sem um plano, a determinação da ação seria fundamental. Ela recordou-se de Ricardo mais uma vez e determinou que necessitava de sua companhia. Após um ímpeto de bravura, Mariana apanhou o telefone e contatou Ricardo. Greetings, Eu, Mariana. Solicito sua presença aqui. Necessitamos discutir um assunto relevante. A voz dele estava impregnada de preocupação, mas também de curiosidade. Certamente, estou a caminho enquanto aguardava.
Mariana revisou os documentos mais uma vez, folheando cada página. SU. O coração pulsava intensamente, e uma iminente ação a deixava ansiosa. Mas a sensação de controle que começava a emergir dentro dela era inegável. Somente uma luta por dignidade constituía uma batalha against a opressão que ela havia enfrentado por tanto tempo quando Ricardo chegou. A expressão em seu rosto indicava que ele estava ciente de que algo estava incorreto. Qual foi o ocorrido? Ele indagou com um tom de urgência. Mariana puxou uma cadeira para ele e começou a explicar. Situação, a humilhação que experimentou, a crueldade de Lorena e, por fim, Ricardo ouvia atentamente enquanto os documentos eram descobertos. Com os olhos arregalados em assombro, ele exclamou que você realmente encontrou isso. Examinando os documentos com incredulidade, isso pode ser a chave para desmantelar Lorena. Você está absolutamente certa de que deseja prosseguir com isso? Mariana inalou profundamente e fixou o olhar nos olhos de Ricardo. Não posso continuar vivendo desta maneira. Não posso mais ser a vítima se não agir. Nada. Passarei o restante da minha vida sob seu olhar, perpetuamente temeroso. Humilhada. Esta é a minha oportunidade de transformar tudo. Ricardo concordou com uma expressão com uma expressão que mescla apoio e preocupação. Compreendo, mas devemos proceder com cautela-se. A descoberta por Lorena de sua posse disso pode ter sido arriscada. Necessitamos de uma estratégia. Mariana experimentou um arrepio na espinha, mas a determinação em seu coração era mais intensa. Não me importo, estou preparada. Para lidar com as consequências, necessito apenas ter a ceia necessária. Ao agir dessa forma, estarei agindo corretamente. Vamos considerar como você pode utilizar essas informações a seu favor, Ricardo respondeu, iniciando uma elaboração de um esboço. Uma possível ação seria confrontar Anselmo a respeito disso, o que poderia constituir o primeiro passo. Ele necessita conhecer a verdade sobre a esposa. A conversa progrediu, e Mariana percebeu que a esperança começava renascendo. Elas deliberaram sobre estratégias, abordagens potenciais e, principalmente, como se proteger de Lorena. Mariana percebeu que, pela primeira vez, estava assumindo o controle de sua vida, enquanto o relógio progredia e as horas a festa se aproximava e Mariana sabia que precisava agir com urgência em relação ao evento. Seria uma oportunidade ideal para se aproximar de Anselmo e expor a verdade. O alvoroço da festa poderia proporcionar um disfarce para sua conversa. Pronta para isso, Ricardo indagou-a quebrando o silêncio que se estabeleceu entre eles. Mariana hesitated for a. Momentaneamente, porém, recordou-se da dor, da humilhação vivenciada e do apoio que não recebeu. De ser rotulada como incompetente e da sensação de invisibilidade atual. Ela possuía os instrumentos para alterar essa narrativa. Sim, estou preparada, respondeu. Ela, com uma voz assertiva, confrontará ele esta noite. Esta é a minha oportunidade. A decisão estava. A resoluta determinação de Mariana a iluminava como um farol na escuridão, enquanto Ricardo sorria, incentivando-a. Portanto, procederemos com isso. Estarei aqui para te apoiar, independentemente do que ocorra. Mariana experimentou uma onda de agradecimento por ter uma pessoa ao seu lado naquele momento crucial. O apoio dele era fundamental para ela. Ao examinar os documentos, Mariana sentiu a adrenalina percorrer suas veias. A festa estava iminente e, a cada minuto que transcorria, sua coragem. O medo que anteriormente a paralisava agora se convertia em uma força poderosa à medida que a noite se instalava e as luzes da mansão resplandeciam intensamente. Mariana reconhecia que não havia retorno. Ela estava prestes a confrontar a verdade e, consequentemente, sua própria liberdade. O futuro permanecia incerto, mas naquele momento, ela estava determinada a lutar por. Com o último suspiro profundo, Mariana se levantou e dirigiu-se em frente. A festa foi organizada para amplificar sua voz. A batalha estava iminente. Iniciar e ela não se deixaria desestabilizar. Mariana observou os documentos dispersos sobre a mesa, cada folha representando uma oportunidade. Mas você é um risco considerável, o peso da decisão que estava prestes a tomar a fazia sentir como se estivesse à beira de transpor uma linha invisível, uma fronteira entre sua vida anterior de subserviência e uma nova realidade na qual ela poderia, finalmente, reivindicar sua dignidade em relação à descoberta das irregularidades financeiras na empresa vinculada a Anselmo. Lorena acendeu uma chama de esperança no seu coração. Foi uma oportunidade de se libertar-se da opressão que a acompanhava há tanto tempo, com o coração acelerado.
Mariana inspirou profundamente e determinou que era o momento de agir a gala da noite. Estava se aproximando. Se houvesse um momento propício para confrontar Anselmo, seria ali, em meio à agitação. Diante do alvoroço dos convidados, ela compreendeu que não poderia mais permanecer oculta nas sombras e que necessitava se afirmar perante eles. De todos, especialmente na presença de Anselmo, enquanto se preparava para o evento, a atormentava com pensamentos sobre a possibilidade de Anselmo não acreditar nela e sobre Lorena. O medo a consumir, mais a determinação de lutar por sua. A dignidade era Mariana experimentou uma onda e vestiu um uniforme limpo, esforçando-se para ignorá-la. O olhar de Lorena sempre seguia, impregnado de desprezo, ciente de que, ao adentrar a festa, todos os olhares estariam direcionados a ela, mas desta vez, ela não seria a faxineira invisível, ela seria uma mulher com uma verdade. A festa estava em pleno andamento quando Mariana chegou, poderosa nas mãos. Saudação de estar onde os convidados se entretinham dialogando e brindando em meio ao glamour, as luzes cintilantes refletiam nos cristais das taças, criando uma atmosfera quase mágica. Mas para Mariana tudo parecia um cenário por o que o coração dela pulsava de maneira irregular. Ela avistou Anselmo em um canto cercado por um grupo de amigos rindo e sorrindo, mas simultaneamente havia uma sombra em seu olhar, como se ele estivesse ciente de que algo iminente estava prestes a ocorrer, enquanto Mariana se aproximava. Com prudência, esforçando-se para reunir coragem ao se aproximar dele. Lorena surgiu, sua presença imponente rompendo o silêncio com um sorriso artificial. Com lábios, ela se voltou para Mariana e a examinou de forma minuciosa, avaliando sua própria inferioridade. Ah, você, espero que tenha realizado um bom trabalho. Ela afirmou que trabalha hoje para evitar surpresas indesejadas. A malícia em sua voz era evidente. Mariana sentiu a raiva acender, mas permaneceu controlada. Composure, Lorena. É imperativo que eu converse com Anselmo, respondeu sua voz firme, apesar. Devido ao nervosismo, Lorena levantou uma sobrancelha, evidentemente surpresa com a ousadia da faxineira em comunicar-se com ele. O que você tem a dizer que não pode aguardar? A provocação era evidente, mas Mariana não se deixou perturbar. É imperativo, afirmou ela, sem desviar o olhar de Lorena, reconhecendo que não conseguiria intimidá-la naquele instante. Retrocedido, permitindo que Mariana se aproximasse de Anselmo. O coração de Mariana acelerou enquanto preparando-se para revelar a verdade, Anselmo começou, ela com a voz levemente trêmula, É imperativo que você me escute. Ele se voltou para ela com uma expressão de perplexidade. O que está acontecendo? A preocupação de Mariana em seu tom a encorajou. Eu fiz uma descoberta importante sobre Lorena, disse ela, com as palavras saindo apressadamente. Desviou os recursos da empresa. O silêncio subsequente foi ensurdecedor. Anselmo, Ele olhou com incredulidade, como se tentasse compreender o que acabará de ouvir. Desviou recursos financeiros, o que? A incerteza em seu olhar era manifesta, mas Mariana estava ciente de que era necessário que fosse clara. Encontrei documentos que evidenciam seu envolvimento em irregularidades financeiras. Não se trata apenas de palavras, possuo evidências. A tensão na sala intensificou-se e os olhares dos convidados começaram a se voltar para eles, intrigados para compreender o que estava ocorrendo. Mariana reconheceu que esta was a oportunidade que almejava. Com um gesto resoluto, ela retirou os documentos da bolsa que transportava e os ofereceu a Anselmo. Aqui, observe por si mesmo os olhos de. Anselmo se endireitou enquanto examinava os documentos, sua expressão transicionando de dúvida para choque. Não pode ser verdade, ele murmurou como se estivesse tentando se persuadir. Lorena jamais realizaria tal ato. Contudo, Mariana estava ciente de que a verdade não poderia ser desconsiderada. É necessário que você acredite em. Eu reconheço que é desafiador, mas toda essa informação está registrada. Lorena não é quem você pensa. Ela afirmou que a paixão em sua voz estava crescendo e que ela havia manipulado a situação. Situação a seu favor durante um longo período e agora é este momento de revelar a verdade. Os murmúrios começaram a aumentar entre os convidados, e Mariana experimentou uma onda de adrenalina. Anselmo observou uma combinação de confusão e dor percorrendo suas veias. Rosto. Por que você não me informou isso anteriormente? Ele aparentava estar batalhando contra a onda de emoções tentando compreender a complexidade da situação, pois eu estava apreensivo, Anselmo, temendo pela perda do meu emprego e pela sua reação, mas agora, ao vê-lo aqui,
Não posso mais permanecer em silêncio. Não posso permitir que Lorena destrua sua vida e a minha. Mariana expressou com sinceridade evidente. Suas palavras tornaram a atmosfera na sala tensa e opressiva, como se todos. Enquanto todos estavam com a respiração suspensa, Anselmo finalmente dirigiu seu olhar aos convidados ao seu redor e a Mariana. Percebeu que aguardavam por uma Lorena. Então, chamou com sua voz firme. Dirija-se aqui, é necessário que discutamos. Lorena se aproximou com expressão em seu rosto. Uma combinação de desdém e apreensão. O que está ocorrendo aqui? Ela indagou. Na tentativa de preservar a aparência de controle, Mariana apresentou informações alarmantes a respeito do Derrum, Anselmo, e afirmou que, com uma voz carregada de indignação, ela afirma que você desviou os recursos da empresa. O efeito das palavras foi instantâneo. Lorena fixou os olhos, arregalando-os. De incredulidade. Isso é inaceitável. Mariana está simplesmente buscando se vingar de mim. Devido ao ocorrido na festa, ela respondeu tentando desviar a atenção, porém, Anselmo não estava mais inclinado a escutar as falsidades dela. Não consigo acreditar. It is concerning that you are expressing this, Lorena. I entrusted you with the anguish conveyed in the words of. Anselmo é tangível, e Mariana experimentou uma onda de compaixão por ele. Era como se o universo deles estivesse desmoronando e a verdade estivesse finalmente emergindo enquanto os convidados iniciavam-a. O murmúrio aumentava a tensão. Mariana percebeu que aquele era o clímax do confronto, o momento que ela aguardava há tempos. Tanto tempo estava finalmente se materializando, mais crucial, ela sabia que, independentemente do que ocorresse posteriormente, havia descoberto sua voz. Não posso permitir quebração que anteriormente era um espetáculo de glamour, agora se transformava em um tribunal onde a verdade seria. Mariana estava preparada para enfrentar as consequências, mas não poderia ter antecipado a intensidade da. A batalha subsequente determinaria o futuro, com a luta por dignidade e justiça em pauta. Assim que começou, Mariana percebeu seu coração acelerar à medida que a tensão na sala se intensificava. A atmosfera estava carregada de expectativa. Os olhares dos convidados alternavam-se entre Anselmo e Lorena como se estivessem antecipando um desfecho dramático. Ela compreendia que o que estava prestes a ocorrer ia transformar suas vidas para sempre. A adrenalina sempre percorria suas veias. Era um momento decisivo. Anselmo still, segurando os documentos que Mariana lhe havia entregue, olhou para uma esposa que agora se aproximava com uma expressão que misturava desdém e incredulidade. O que você está fazendo, Anselmo? Ao ouvir isso, a tentativa de Lorena de desviar a atenção era evidente. Mas Anselmo não se deixou intimidar. A dor em seu olhar converteu-se em resoluto, e ele respirou profundamente como se estivesse preparando para an imminent battle. Mariana revelou. Lorena afirmou, com voz firme, algumas informações muito sérias sobre você. Repleta de emoção, e não posso desconsiderar isso. Não posso mais subsistir em um oceano de falsidades. As palavras de Anselmo ecoou na sala, e o murmúrio dos convidados intensificou-se, gerando uma atmosfera. A expressão de Lorena mudou de expectativa para fúria. Você realmente desconfie das declarações dessa faxineira. Ela apenas busca provocar discórdia. Você está. Anselmo estava sendo manipulado. A ira de Lorena era manifesta, mas Mariana reconheceu. Havia um indício de temor em seu olhar, o temor de ser desmascarada ao ser vista. Sua verdadeira natureza revelada a todos não constitui manipulação. Lorena Anselmo respondeu com uma voz agora mais assertiva. Eu confiei em você, e agora eu percebo que tudo não era mais do que uma ilusão. Mariana revelou-me a verdade e eu não a reconheci. Posso desconfiar. Mariana percebeu seu coração, sua verdadeira essência, a cada palavra. A confiança de Anselmo aumentava, e Mariana experimentou um alívio ao perceber que ele estava finalmente preparado para enfrentá-la. Na realidade, os convidados que anteriormente estavam envolvidos na festividade agora estavam totalmente imersos na cena. Os olhares oscilavam entre assombro e Mariana percebeu algumas pessoas sussurrando entre si, enquanto outras apenas observavam, fascinadas. O drama que se desenrolava diante de seus olhos assemelhava-se a uma festa que se convertera em o que você está realizando, Anselmo. Entrelaçava com a ficção. Isso não é permitido. Anselmo. Lorena exclamou em alta voz. Se você me abandonar, ficará privado de tudo o que edificamos juntos, dominado pela ira.
As ameaças dela estavam impregnadas de desespero, e Mariana percebeu que Lorena estava determinada a lutar até o fim para manter seu domínio. Mas para Mariana, aquele era um instante crucial. Eu não. Anselmo declarou, com sua voz agora serena, que deseja evitar um relacionamento fundamentado em falsidades e manipulações. Mais assertivo, não posso mais ignorar suas ações. Não posso. Contudo, desconsiderar o que Mariana revelou ao proferir tal afirmação. Ele dirigiu seu olhar a Mariana. Ela experimentou uma sensação de calor percorrendo seu corpo, repleta de gratidão, admiração e um toque de esperança. Lorena, agora sem palavras, parecia haver perdido o que misturaram no seu coração. Gestão da situação. Ela observou os convidados em busca de respaldo, mas apenas encontrou expressões de reprovação. A máscara de confiança que ela utilizava se desfez, expondo a vulnerabilidade que Mariana sempre soube que havia algo oculto sob a superfície. Vocês não podem conceber. Nela, eu sou sua esposa. Tudo o que realizei foi em prol de nós. Lorena exclamou, porém a desesperança em sua voz não parecia persuasiva. Lorena afirmou que você não pode prosseguir com as mentiras. Mariana experimentando-a. Eu sou-a para desenvolver-se internamente. Foi o momento de avançar. Possuo documentos que prova que você desviou os fundos da empresa. Você não pode mais se ocultar por trás de suas inverdades ao se expressar. Mariana experimentou uma onda de empoderamento. A dor e a humilhação que havia suportado estavam se metamorfoseando em força e determinação. Era a primeira vez que ela se sentia no domínio de sua própria narrativa, os sussurros na a sala se expandiu e a atmosfera de tensão tornou-se tangível. Anselmo observou os. Os documentos foram apresentados novamente. A doce juventude em seu rosto se converteu em indignação. Não posso crer que você tenha realizado tal ato, Lorena. Como você pôde me decepcionar dessa maneira? A dor em sua voz era evidente e Mariana sentiu seu coração se contrair ao observar o homem que começava a respeitar desmoronar diante dela. Lorena, reconhecendo que suas palavras não estavam produzindo resultados, tentou alterar sua abordagem. Você não sabe do que está. Mariana, sua intenção de se vingar decorre da sua ira em relação a mim. Não se deixe enganar. A armadilha de Anselmo estava em plena execução, mas Mariana não. Estava disposta a recuar. Não se trata de vingança. Lorena, the reality is that you can no longer do so. Ocultar sua verdadeira identidade, Mariana replicou com determinação, e não o farei mais. Permitir que você me trate como se eu fosse irrelevante. Sou uma mulher com uma história e mereço ser ouvida. A sensação de desamparo que a acompanhou por tanto tempo estava se dissipando. Dissipando-se, substituído por uma força que ela nunca soube existir dentro de si. Anselmo observou Mariana com veneração. Você está correta. Mariana, é momento de. Enfrentando a verdade, mesmo que dolorosa, ele se voltou para Lorena. Expressão agora impregnada de determinação, não posso mais subsistir em um relacionamento fundamentado em mentiras. É momento de você confrontar as repercussões de suas ações. A sala essay. O ambiente estava repleto de murmúrios enquanto os convidados assimilavam a gravidade da situação. Mariana podia perceber o peso do momento de atmosfera carregada de tensão e expectativa do confronto entre a opressão. A coragem atingia seu ápice, e ela estava ciente de que o desfecho se aproximava. Lorena, percebendo que seu controle estava se dissipando, tentou um último ataque. Você não pode me abandonar. Eu sou sua esposa. Eu fiz tudo por você. Mas suas palavras ressoaram vazias, ecoando em um ambiente que já se tornará hostil para ela. Você não fez nada por mim. Lorena Anselmo afirmou com voz agora firme. Você se preocupou exclusivamente com seu status e sua imagem. Eu não. Posso subsistir dessa maneira com essas expressões. A verdade foi finalmente revelada. E Mariana experimentou um alívio. O peso que a oprimia estava se dissipando e, pela primeira vez, ela se sentia-se genuinamente livre. É a celebração que anteriormente was um espetáculo de glamour agora era um cenário de revelações. Mariana dirigiu seu olhar a Anselmo. Nesse olhar havia uma compreensão tácita. Eles uniram-se nessa batalha e a verdade, por fim, emergiu. Estava sendo revelada. No entanto, Mariana sabia que a batalha ainda não havia terminado. Completamente exausta, uma atenção voltada verso o ambiente, Mariana se preparou para o que estava por vir. A continuar. Ela estava preparada para confrontar as repercussões da verdade, mesmo que embora o futuro fosse incerto. Ela reconhecia que não estava mais sozinha. A batalha pela dignidade e pela justiça apenas se iniciava.
A Mariana estava resoluta em não recuar. Mariana acomodou-se em um canto da cozinha, com os olhos concentrados nos documentos. Que havia encontrado sua mente em um tumulto de emoções, o peso da decisão que necessitava medir a pressão como uma tempestade iminente. Ela compreendia que o que estava em risco era significativo mais do que meramente sua dignidade. Era a oportunidade de transformar sua vida e a de sua família de maneira definitiva. As ainda ecoavam no mente de Anselmo as palavras, e a recordação do olhar de incredulidade que ele dirigiu a Lorena a fazia sentir ir um arrepio na espinha, naquela noite na festa. Quando finalmente se atreveu a confrontar Anselmo com as evidências, um marco decisivo para Mariana. Ela não era faxineira invisível que consentia em ser humilhada. Havia algo dentro dela que a impulsionava. Ela se sentia forte e resoluta, mas agora, ao contemplar os documentos à sua frente, a incerteza começou a penetrar em seus pensamentos. O que ocorreria caso ela realmente prosseguisse? As ameaças da esposa de Anselmo ainda ressoavam em sua mente, e a perspectiva de perder seu emprego e sua segurança aterrorizava Mariana. Ela levantou-se e iniciou a caminhada de um lado para o outro na diminuta cozinha. O aroma da comida que fervia no fogão parecia remoto, quase insignificante. Diante o que estava prestes a ocorrer, você pode repetir isso para si mesmo, semelhante a um mantra. Mas a realidade foi que a coragem que havia descoberto estava iniciando a fusão com o temor. O que ela estava prestes a realizar não era somente uma luta contra Lorena. Constituía uma batalha contra seus próprios demônios. Neste momento, Anselmo já estava ciente das evidências de que Mariana havia sofrido um choque no seu rosto durante a festa. Foi uma combinação de sofrimento e perplexidade, onde ela compreendia que ele estava batalhando para captar a gravidade da traição de Déia, sua esposa. A concepção de que a mulher a quem ele havia consagrado sua existência pudesse ser capaz de algo tão malévolo deixava Mariana estava ansiosa e temia que, em vez de unir-se a ela na luta, Anselmo não acreditasse nela e optasse por agir de outra forma. Se proteger a Lorena, como tantas vezes e havia hecho, isso que o pensamento de fazia. Vacilara. Entretanto, algo inside dela pulsava com uma determinação inegável. Mariana recordou-se da saúde de sua mãe, responsável pelas contas a pagar e pelo fardo que suportava. Não podia se conceder o luxo de recuar agora, pois seria imprudente. É o momento de demonstrar coragem e finalmente reivindicar. Mariana determinou que era necessário conversar novamente com Anselmo. A ideia de confrontá-lo a deixou ansiosa, mas a urgência da situação a impulsionou. Avançou rapidamente. Apanhou os documentos e os colocou em uma pasta, respirando profundamente antes de deixar a cozinha. Sua mente estava saturada de questionamentos e incertezas, mas sua determinação era mais robusta do que o temor ao adentrar no escritório de Anselmo. Ele estava sentado atrás da mesa, com o olhar fixo no computador, mas ao avistá-la, elevou a cabeça e a encarou com uma combinação de expectativa e apreensão. Mariana disse. Ela possui uma voz suave, porém impregnada de tensão. O que você necessita? Ela hesitou por um momento. Porém, a expressão de determinação em seus olhos encorajou Anselmo. É necessário discutirmos sobre Lorena. Possui informações adicionais que você requer. A perceber que a tensão no ambiente intensificou-se e que o momento revele a verdade sobre suas descobertas. Ele parecia genuinamente interessado. Isso proporcionou a Mariana um impulso de coragem. Reconheço que você ficou surpreso na festa, e compreendo que isso é complexo de compreender. Contudo, a situação é significativamente mais grave do que você supõe. Anselmo se inclinou por a frente, demonstrando atenção. Informe-me sobre suas descobertas. E have confidence in you. Mariana. Aquelas palavras foram alívio para a alma de Mariana. Ela percebeu que finalmente possuía um aliado. Os documentos. Os dados que obtive indicam que Lorena não apenas desviou os recursos da empresa, mas as que ela estava implicada em uma série de transações fraudulentas. Eu não tenho conhecimento de todas. Os pormenores estão todos disponíveis aqui. E ela abriu a pasta e começou a exibir os documentos. Os olhos de Anselmo se arregalaram à medida que lia. A cada página, sua expressão se transformava. Se tornava-se mais sombria. Como você conseguiu isso? Ele indagou, repleto de incredulidade. Era evidente em sua voz que pertenciam ao meu papa. Ele era contador, e eu os encontrei. Enquanto organizava alguns itens, não percebia que isso poderia estar vinculado a Lorena, até quando os eventos se desenrolaram. Na festa, Mariana observou a dor e a ira começarem a se entrelaçar no rosto de Anselmo e percebeu que estava progredindo. Ela o encarou, e em seus olhos havia uma nova resolutividade. Eu não posso acreditar que ela agiu dessa forma, considerando que confiei nela, e agora tudo isso se revela. Mariana, você pode ter recentemente alterado tudo. A emoção em sua voz era tangível, e Mariana experimentou uma súbita sensação de alívio.
Ela não estava isolada nessa batalha, mas o que ela indagou se deveríamos proceder agora, enquanto a preocupação a dominava novamente. Lorena não aceitará isso com facilidade. Ela buscará vingança, e não posso arriscar meu emprego. Não posso. Minha Anselmo respirou profundamente, refletindo sobre suas palavras. Precisamos agir rapidamente. Caso as informações sejam verídicas, é imperativo. Não podemos permitir que ela exerça controle sobre a situação. É necessário confrontá-la, porém de maneira adequada. Mac resguarde você e o que você simboliza. Não posso permitir que você padeça por causa disso. A resoluteza de Anselmo conferiu a Mariana a autoconfiança necessária. Você está certo. Certamente, devemos confrontá-la antes que ela tenha uma oportunidade de se defender, mas como procederemos? Vamos estruturar uma reunião com ela. É imperativo que tenhamos todos os fatos disponíveis e asseguremos que ela não considere a possibilidade de escapar. Se você puder me auxiliar na elaboração de um plano, poderemos expô-la diante de todos. Anselmo e Mariana concordaram, percebendo a determinação em sua voz crescente. A adrenalina flui por suas veias. Estou preparada para isso, não posso mais viver com temor dela. Anselmo sorriu, um fulgor de esperança em seus olhos. Então realizemos isso em conjunto. S agora devemos considerar como realizaremos a abordagem. M não podemos permitir que ela nos surpreenda. Enquanto os dois deliberavam sobre os pormenores do plano, Mariana percebeu Kelly finalmente. Ele estava no domínio de sua vida. Ela não era apenas uma faxineira em uma mansão de luxo. Era uma mulher determined to fight for her dignity and with Anselmo by her side. She was a very que possuía uma oportunidade concreta de transformar não apenas sua existência, mas também a de todos ao seu redor. O futuro ainda era incertum. Sede Mariana Parata era de coninti adversa quae subir e se prepararam-se para a iminente batalha, prontos para confrontar Lorena e revelar a verdade de uma vez por todas. A batalha pela justiça estava prestes a iniciar. E Mariana compreendia que, independentemente do desfecho, ela havia descoberto sua voz e sua força. Assim como um novo propósito ardente no seu interior. Mariana e Anselmo se prepararam para o confronto decisivo a seguir. A cena representaria o clímax de suas batalhas e a revelação da verdade capaz de provocar uma transformação. A coragem de Mariana era a luz que iluminaria o percurso eterno. A radiante Mariana acomodou-se no diminuto escritório que Anselmo havia designado para eles. Só o ambiente era austero, contudo havia uma atmosfera de determinação. As luzes estavam atenuadas e o som distante dada à celebração que se realizava na mansão parecia um eco remoto de uma vida que agora ela estava determinada a transformar com os documentos que havia encontrado em suas mãos. Ela sentia que estava prestes a dar um passo momentoso na sua vida, mas a ansiedade a consumia. Estamos preparados para isso. Anselmo inquiriu. Quebrando o silêncio de sua expressão era grave, com os olhos refletindo a seriedade da situação. Mariana inhalou, esforçando-se para apaziguar o tumulto de emoções que a consumia. Sim, desejo realizar. Não posso mais viver com temor dela. Anselmo concordou com a manifestação de apoio em seu rosto, proporcionando a Mariana a coragem necessária. Devemos formular um plano. Não devemos permitir que Lorena nos surpreenda. Ela é sagaz e não hesitará em agir conforme necessário para sua defesa. As palavras dele a recordaram da verdadeira essência de Lorena, e Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Já considerei algumas possibilidades, afirmou Mariana, sua voz agora assertiva. Se conseguirmos compilar todas as evidências, não posso mais coexistir com o ambiente de contenção, pois pode ser nossa melhor oportunidade. Anselmo se inclinou para você está correta, um evento deve ser algo que atraia a atenção. Confronting her in the presence of witnesses will render it more challenging for her to deceive. Mariana começou a se sentir mais entusiasmada com a proposta. E se realizarmos isso na próxima festa, todos estarão presentes e será um momento em que podemos desferir um golpe decisivo. Se eu puder apresentar as evidências diante de todos, isso pode ser o suficiente para fazer Lorena perder o controle. Excelente ideia, Anselmo respondeu. A exaltação aumentando em sua voz. Contudo, devemos assegurar que as informações estejam organizadas e que você esteja pronta para o que pode ocorrer. A Mariana concordou, ciente de que a coragem era fundamental, mas a preparação era igualmente relevante. Organizaremos uma apresentação se eu puder demonstrar cada irregularidade, cada desvio limitará o espaço disponível para a defesa de Lorena. À medida que iniciaram o planejamento, Mariana recordou-se de Ricardo. Precisamos de um colaborador. Ricardo, sendo auditor, pode nos auxiliar na organização de tudo isso. A compreender os documentos e elaborar uma apresentação robusta pode ser crucial para assegurar que tudo seja claro e preciso. Iremos conversar com ele.
Anselmo concordou que é fundamental que devemos assegurar que todos os detalhes estejam corretos. Não podemos permitir lacunas. A ideia de ao trabalho em equipe proporcionou a Mariana um alívio. Ela não estava mais isolada nessa batalha. A Anselmo estava ao seu lado, e isso era crucial enquanto debatíamos os pormenores do plano Mariana. Iniciou a elaboração de uma apresentação. Seu coração acelerava ao refletir sobre a possibilidade de finalmente revelar Lorena e emancipar-se de sua opressão à força. O que ela sentia crescendo dentro de si era quase tangível. Anselmo, também devemos considerar como podemos gerenciar a reação de Lorena. A ela não permanecerá em silêncio. Ela tentará ser defensor, estou ciente, e é por isso que devemos estar prontos para qualquer eventualidade. Se ela tentar desviar a atenção ou atacá-lo, devemos ter respostas preparadas. Anselmo cede, his voice resolute. We cannot allow her to change. A Mariana experimentou um frio na barriga ao conceber a cena iminente, o confronto que à medida que se aproximava, uma amálgama de emoção e temor permeava o que ocorreria quando Lorena se confrontada, como reagiria. Mas independentemente das costas de Mariana. Era consciente de que não poderia retroceder. A dor da humilhação que experimentara a impulsionava adiante. Vamos a nós outros. Anselmo sugeriu reunir-se com Ricardo amanhã. Precisamos de um cronograma. Desejo que você se sinta à vontade e seguro quando chegar a hora. A Mariana sorriu, agradecida pelo suporte dele. Thank you. Anselmo. Ignora o que faria na sua ausência. Estamos unidos nesta causa. This is our oportunidade de transformar tudo. Ele respondeu, a resoluteza em sua voz ressoando em seu coração. Mariana experimentou uma súbita onda de esperança enquanto prosseguiam na discussão dos pormenores do plano. A cada etapa. Que proporcionava uma aproximação maior da liberdade e do dignidade que tanto almejava Nana. Na manhã subsequente, Mariana encontrou-se com Ricardo em um café nas proximidades da atmosfera. Era uma atmosfera acolhedora, permeada pelo sentem do café fresco. Ela estava ansiosa, mas a expectativa de compartilhar seu plano com Ricardo a deixava entusiasmada. Quando ele chegava. Mariana discerniu que ele também estava presente. Va preocupado. Olá, Mariana. O que está ocorrendo? Você aparenta estar diferente. Estou alterado, Ricardo, e necessito da sua assistência. Ela expressou a determinação em sua voz de clara, que identificou certas irregularidades na empresa de Anselmo relacionadas a Lorena. Eu necessito que você me ajude a organizá-las e apresentá-las a ele. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Mariana elucidou de forma sucinta as irregularidades que você identificou, os documentos que você encontrou e como isso poderia comprometer Lorena, conforme mencionado. A excitação aumentava no olhar de Ricardo. Isso é colossal, Mariana. É possível realizar essa tarefa. Devemos ser astutos, mas isso pode ser eficaz. Mariana sentiu uma onda de alívio ao constatar que Ricardo estava tão entusiasmado quanto ela. Precisamos organizar uma apresentação que seja clara e concisa. Iremos exibir os documentos e detalhar cada da irregularidade de tal natureza que Lorena não pode contestar. Concordo. Vamos lá. Para colaborar nesse aspecto, devemos assegurar que cada detalhe esteja impecável. Ricardo respondeu, já refletindo sobre as estratégias. É imperativo considerar também como gerenciar a reação de Lorena, que pode tentar retaliar contra você. Mariana assentiu, ciente de que estava correta. De fato, eu necessito estar preparada para isso. Não posso deixar que ela me intimide uma vez mais. O tempo transcorreu rapidamente enquanto eles debatiam, e Mariana se sentia progressivamente mais confiante a cada instante com um plano em mente. Com o apoio de Anselmo e Ricardo, Mariana finalmente começou a acreditar que poderia transformar sua vida. A ideia de expor Lorena a tornava more robusta, mas audaciosa. Havia um novo objetivo em seu coração. Ela estava resoluta em lutar por sua dignidade e pela justiça que tanto merecia naquela noite. Enquanto Mariana se preparava para subsequente a festa, dominava com ansiedade e excitação. O confronto estava se aproximando-se da convicção de que todas as experiências vividas a conduziram até aquele ponto ali. A experiência a fazia sentir-se vibrante. Era o momento de confrontar Lorena, e Mariana estava preparada. Para enfrentar o que se aproximava. A incerteza era palpável, mas a determinação que ela experimentava dentro de si era inabalável. Assim, e com coragem renovada, ela se preparou para o clímax da batalha que transformaria sua vida para sempre. A atmosfera estava carregada na mansão de Anselmo, onde a gala transcorreu como um espetáculo de opulência e ostentação. As luzes cintilantes refletiam nos cristais das taças de champanhe, e o murmúrio animado dos dois convidados criava um cenário vibrante. Entretanto, a nova faxineira experimentava seu coração pulsar em um ritmo frenético, como se estivesse prestes a adentrar um campo de batalha. O momento que aguardava finalmente se aproximava.
A adrenalina percorria suas veias enquanto segurava os documentos que evidenciavam as irregularidades de Lorenaus. Mariana se preparava para confrontar a esposa de Anselmo acerca da proposta de expor a verdade exposta diante de todos a deixava ansiosa. Mas sua determinação em erradicar a opressão que Lorena simbolizava supera qualquer temor ao contemplar o salão repleto de convidados. Ela experimentou uma mistura de ansiedade e empoderamento, o que estava prestes a ocorrer. Transformaria suas asas. Anselmo encontrou-a em um canto da sala, com um olhar sério e determinada. Você está preparada? A Mariana. Ele indagou em um tom de voz baixo, mas carregado de com apoio. Ela acenou com a cabeça, engolindo em seco. Assim, estou preparada. Não posso mais viver. Como a coragem que emergia dela era palpável. E Anselmo sorriu. Impressionados pela força que ela estava exibindo. Realizaremos isso em conjunto. Ele afirmou, mantendo sua mão durante um breve instante. Como se desejasse transmitir confiança. Mariana sentiu um calor se propagar pelo corpo ao perceber que não estava sozinha. Na luta conjunta, eles se dirigiram ao center da festa onde estavam os convidados. Todos os participantes estavam reunidos em diálogos animados. Risadas. As indiferentes. Mas à medida que Anselmo e Mariana se aproximavam, um silêncio e as cabeças começaram a se voltar na direção deles. Senhoras e senhores, Anselmo iniciou sua fala com firmeza. Andy Clara expressou sua gratidão a todos. Embora estejam aqui esta noite, há algo que preciso comunicar a vocês. Algo que diz respeito à integridade da minha business e a minha vida pessoal gerava uma tensão palpável na sala. Mariana sentiu seu coração disparar mais e manteve o olhar fixo em Anselmo, preparada para avançar. Lorena, cercada por admiradores, franziu a testa ao ouvir as palavras do marido, que fizeram com que o sorriso que embelezava seu rosto desaparecesse, e Mariana pôde observar uma inquietação entrelaçada à soberania em seu olhar. O que você está fazendo, Anselmo? Ela indagou, esforçando-se para manter a compostura. Este não é o momento para discursos, é precisamente o momento adequado. Respondeu sem hesitação, não posso mais tolerar mentiras e manipulações. Eles controlam minha vida. Mariana, aproxime-se. O Anselmo sinalizou para que Mariana se aproximasse. Com um impulso de coragem, ela avançou, sentindo todos os olhares fixos nela. Eu sou Mariana, começou ela, com a voz trêmula, mais determinada, e estou aqui para revelar a verdade sobre Lorena, o sussurro entre os ossos. O número de convidados aumentou, e a atenção na sala tornou-se quase insuportável. Mariana respirou. Ao refletir sobre tudo que havia vivenciado, descobri documentos que demonstram que Lorena desviou os fundos da empresa. Ela não é quem você imagina. Os olhos de Lorena se arregalaram em incredulidade, e a expressão de desdém que costumava exibir se metamorfoseou em incredulidade. This is absurd. Você está desmentindo. Ela exclamou, tentando restabelecer o controle da situação, porém o pânico em sua voz era inconfundível, e Mariana discerniu que havia abordado um ponto delicado. Eu não estou mentindo. Mariana insistiu. A minha voz agora é mais assertiva. Possuo evidências de tudo que descobri que pertenceu ao meu pai, que era contador da empresa, e agora estou aqui para apresentar a todos vocês. A realidade é que, com um gesto resoluto, ela retirou os documentos da bolsa e iniciou a expor cada um deles, revelando as irregularidades que Lorena havia tentado ocultar. Anselmo observava em silêncio. A dor e a indignação se entrelaçavam em seu olhar. Ele reconhecia a importância de oferecer apoio. Mariana, naquele instante, Lorena, ele afirmou, com voz firme, você não pode persistir, não se pode continuar a se ocultar atrás de inverdades. Os convidados começaram a murmurar, alguns deles em choque, outros em descrença. A festividade que anteriormente era apenas uma celebração agora se transformará em um tribunal onde a verdade será revelada. Mariana não percebia a gravidade da situação, mas igualmente a potência derivada de revelar uma opressão que você não pode fazer isso, Anselmo. Lorena gritou, seu rosto agora expressando sofrimento. Eu sou sua esposa. Não se pôde simplesmente confiar das palavras dela. A inquietação e a indignação se entrelaçavam em sua voz, mas Mariana notou que a máscara à supervisão de Lorena estava se deteriorando. Não estou apenas confiando em Lorena. Estou observando a realidade. Em frente a mim, Anselmo declarou, com voz firme e resoluta. Você me traiu e não posso mais ignorar isso. A gravidade da situação intensificava-se. Mariana percebeu que a vitória estava ao seu alcance a cada prova apresentada. O desdém que Lorena frequentemente exercia começou a se dissipar. Os convidados, anteriormente divertidos, agora estavam atentos. Consciente da gravidade da situação, o ambiente tornou-se opressivo, e Mariana percebeu que finalmente estava conseguindo alterar a narrativa.
Ela não era mais a faxineira invisível. Ela se tornará uma mulher resoluta em assegurar que sua voz seja ouvida. Anselmo, por favor, não acredite nela, Lorena implorou, esforçando-se desesperadamente para retomar o controle sobre mim. Eu realizei tudo por nós. Embora eu te ame, suas palavras pareciam desprovidas de significado. Mariana observa a fissura na fachada de Lorena. Ao amor não é suficiente quando César Anselmo respondeu a dor visível no seu rosto com segurança, fundamentando-se em verdades. Foi rompido e não posso prosseguir dessa maneira. Uma decisão estava sendo deliberada e Mariana tomou conhecimento do verdade. Der havia triunfado. A sala estava em um silêncio tenso, todos aguardando o próximo movimento. Mariana fixou o olhar em Anselmo, e seus olhares se entrelaçaram em um instante de entendimento recíproco. Eles estavam unidos nessa batalha, e a força que possuíam pelo outro era inquebrantável. Eu desejo que você se afaste de minha vida. A Lorena Anselmo proclamou, sua voz ressoando no ambiente no silêncio. Você não pode mais controlar o que ocorre. Eu vou revelar tudo e a justiça será realizada. A firmeza em suas palavras reverberou na sala, e ele sentiu uma onda de alívio ao constatar que, finalmente, Lorena estava sendo desmascarada. Enquanto Lorena se dava conta de que a Viaia perdeu o controle, tentou um último ataque. Você se arrependerá disso. Anselmo. Avance e confie nela, porém saiba que não permanecerei inerte. A fúria em seus olhos era intensa, mas agora a determinação de Mariana e Anselmo tornou-se ainda mais poderoso. A celebração que anteriormente era um espetáculo de glamour se transformou-se em um campo de batalha moral. Mariana estava ciente de que o conflito ainda não havia chegado ao fim, mas naquele instante a vitória estava ao alcance. Com bravura. Revigorada, ela se preparou para o que e a batalha pela justiça estava apenas iniciando e a resoluta determinação de Mariana prometia um futuro em que a verdade e a dignidade, finalmente, Mariana perseverou e observou a mansão de Anselmo, agora repleta de convidados que observavam atentamente a desfecho do confronto entre ela e Anselmo. A atmosfera estava impregnada de tensão, mas uma nova esperança vibrava internamente. Rodeu tudo o que havia enfrentado, cada humilhação, cada lágrima derramada. E Anselmo, com expressão grave, segurava-se até aquele momento decisivo. Vê documentos que evidenciavam as irregularidades perpetradas por Lorena e a verdade estava prestes a ser divulgada. Das senhoras e senhores, Anselmo iniciou sua fala, cuja voz reverberou pelo sala hoje. Não estamos presentes apenas para comemorar, mas para confrontar a realidade. Mariana teve a audácia de revelar o sussurro entre os convidados, o que intensificou sua ansiedade. Disparar, mas manteve-se resoluto. Este era o momento em que tudo se transformaria. Lorena, agora visivelmente ansiosa, esforçava-se para retomar o controle. Anselmo, isso é absurdo. Você não se pode confiar nas palavras dela. Ela apenas busca provocar confusão. A manipulação foi evidente, mas Mariana compreendia que não havia como reverter o apoio. A força que Anselmo havia descoberto dentro de si o sustentava. Não se trata de crer ou não. Lorena. Anselmo respondeu com sua voz assertiva. Os documentos apresentados por Mariana evidenciam suas ações de forma clara. Não consigo encerrar. Os olhares para a traição que você perpetrara. O silêncio na sala era ensurdecedor. A expressão de incredulidade nos rostos dos convidados refletia o choque que permeava a atmosfera. Mariana aproveitou a oportunidade para se manifestar. Eu não estou presente para negar Lorena. Estou aqui para revelar a verdade. O que você fez não é meramente uma matração em Anselmo. Assim como a todos nós que depositamos confiança em você. A bravura em suas palavras ressoou na sala, e Mariana percebeu que, pela primeira vez, sua voz, a voz de Lorena acuada, estava sendo ouvida, e tentou-se defender. Eu realizei todas essas ações por nós. Você não compreende, Anselmo. Sempre aspirei ao melhor para nossa família, mas suas palavras ressoavam ocasionalmente vazias, desprovidas de credibilidade. Mariana observou enquanto os convidados iniciavam murmúrios questionando a máscara de controle que Lorena utilizava, que estava se desintegrando, revelando a verdade que Mariana sempre soube ser real. Você não pode distorcer a verdade. Lorena. Anselmo disse, com um olhar resoluto, a confiança foi comprometida e não há retorno possível. Eu não posso mais subsistir em um relacionamento fundamentado em falsidades. A magnitude daquele instante não se restringia e a não apenas ao desmascaramento de Lorena, mas também à libertação de Anselmo. Vereforeu e finalmente estava preparado para confrontar a realidade dos convidados que anteriormente estavam imersos em diálogos. Os superficiais agora estavam totalmente imersos na cena que se desenrolava diante deles. Mariana percebeu a gravidade da situação, mas também a leveza que dela emanava. Na realidade,
Ela havia batalhado por isso e agora estava observando as consequências com uma coragem. Anselmo dirigiu-se aos convidados. Reconheço que muitos de vocês conhecem Lorena como a mulher que sempre esteve ao meu lado. Mas a realidade é que ela me traiu e redirecionou os recursos financeiros da empresa para salvaguardar nossa reputação e a integridade corporativa. Tomarei providências legais para assegurar que isso não ocorra novamente. Suas palavras reverberaram na sala. E Mariana compreendeu que não estava apenas insultando a si mesma e todos os que foram impactados pelas ações de Lorena. Esta se encontrava em desespero. Você tentou alterar a narrativa, mas isso não é permitido, Anselmo. Considere tudo o que construímos em conjunto, mas seus apelos foram infrutíferos. A verdade havia se revelado, e as consequências de suas ações estavam finalmente se materializando. Mariana, agora mais confiante, decidiu que era hora de conversar novamente, Anselmo. Desejo que você compreenda que não estou aqui para infligir mais sofrimento. Estou aqui para auxiliar na restauração da integridade da empresa e da confiança que foi comprometida. Podem ser restauradas, mas isso demandará coragem e determinação. A seus olhares se cruzaram. Com Anselmo, e ela percebeu um fulgor de esperança nos seus olhos. Eu agradeço sua coragem, Mariana. Anselmo, respondeu a voz impregnada de gratidão. Você me auxiliou a perceber a verdade e agora é o momento de iniciarmos do zero. Juntos, podemos realizar. A diferença reside em converter esta business into uma entidade que reflita nossos valores. A emoção em sua voz era evidente, e Mariana sentiu um calor irradiar de seu coração, algo que anteriormente parecia um sonho. A distância agora se tornava realidade. Os convidados iniciaram os aplausos, e a energia na sala transformou-se. A tensão que Mariana e Anselmo estavam experimentando era palpável. A se dissipar. Lorena, percebendo que havia perdido o controle, virou-se e abandonou a sala, deixando um vestígio de indignidade e desespero. Mariana, por sua vez, sentiu uma onda de alívio ao vê-la partir. Finalmente, a opressão que Lorena simbolizava estava sendo dissipada a ponto de, com a partida de Lorena, a festa começou a se metamorfosear em uma celebração de novas oportunidades. Anselmo e Mariana foram rodeados pelos convidados que os congratulam por terem confrontando a verdade. Mariana reconheceu a trajetória que havia percorrido. A resultou não apenas em um confronto com Lorena, mas também em uma nova compreensão e reflexão acerca de sua própria identidade e das suas potencialidades. Anselmo permanecia em um estado de choque e expressou sua gratidão a todos pela presença e solicitou que se unissem a ele e a Mariana. Há um novo projeto de caridade que pretendo estabelecer. Utilizaremos os recursos que arrecadamos para auxiliar aqueles que necessitam. É necessário demonstrar que, mesmo após a dor e a traição, podemos nos reconciliar. Para realizar o bem, Mariana dirigiu o olhar a ele. Admiring her determination and vision. Ela sabia que, em conjunto, poderiam converter a dor em algo significativo para a celebração. Continuou. Mas para Mariana, o mais significativo já havia sido realizado. Ela havia confrontado seus medos, desafiado a opressão e finalmente descoberto sua voz. O apoio de Anselmo e a solidariedade dos convidados a fizeram sentir-se robusta e digna. A noite transformou-se em uma celebração de novos começos. Mariana dançou com Anselmo, com um sorriso resplandecente. Estava ciente de que o percurso à frente ainda apresentaria desafios, mas agora estava apta a enfrentá-los. A verdade triunfou. Um novo capítulo de sua vida estava prestes a iniciar, com o coração repleto de esperança. Mariana contemplou o futuro e reconheceu que a jornada ainda não havia chegado ao fim. Mas estava preparada para enfrentar o que surgisse. A luta pela dignidade e pela justiça foi um percurso que ela agora percorrer com bravura e a luz que havia descoberto dentro de si nunca se extinguiria. Ia